Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube Criminal, o seu podcast mais amado da advocacia criminal brasileira, onde você todas as segundas e quartas-feiras tem um encontro marcado com Rodrigo Alvarez, o melhor defensor que eu conheço, Thiago Bunin, o nosso professor, e eu, João Ricardo Batista. E hoje a gente não poderia falar de outro tema a não ser prisões e liberdade. A temática de hoje é: o meu cliente foi preso, e agora? O que eu faço? A gente não teria um melhor encontro, um jeito mais especial para começar a nossa segunda-feira, seja pelo tema, seja com quem está no nosso podcast hoje. Eu, advogado criminalista, estou acostumado a falar sobre liberdades, prisões. É um tema muito sensível e é o que pode virar a chave do jogo num processo criminal seu. Justamente porque conseguiu a liberdade, muito provavelmente todo o seu processo estará facilitado. E a gente está com nada mais nada menos que Thiago Bunin, que é o nosso professor, sabe tudo da parte técnica, estratégica e prática, e Rodrigo Alvarez, que é o defensor público há mais de 10 mil anos, que já pegou mais casos do que qualquer um de nós aqui. Vamos lá, sem mais delongas, e para a gente entrar no tema, Thiago Bunin, tudo bem? Boa segunda-feira, bom dia para você. Fala, meu amigo, bom dia. Sempre um prazer estar aqui com o João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapoque ao Chuí, com o Rodrigo Alvarez, que é defensor público há mais de 10 mil anos. Eu, um mero mortal, podendo bater papo aqui com vocês toda segunda e quarta-feira, sempre ao meio-dia. E para você que está chegando aqui pela primeira vez ou que não nos acompanha sempre, saiba que esse episódio e todos os outros ficam gravados e disponíveis para você assistir depois, para você dar o replay, tanto no Spotify quanto no YouTube, beleza? Mas esse prazer, essa possibilidade de entrar aqui e mandar sua pergunta para a gente, participar ao vivo, é só para quem estiver nos acompanhando segunda e quarta-feira. E aqui assim, ó, a gravação é ao vivo e sem cortes. Já deixando o recado para vocês que hoje nosso tema, o João já adiantou, prisão e liberdade. Meu cliente foi preso e agora o que é que eu faço? Hoje nós vamos responder todas as dúvidas práticas e técnicas sobre esse assunto. É a parte 2, na verdade, dessa live. A gente já fez uma live na semana passada ou retrasada, não me recordo, sobre esse tema. Não deu para responder todas as perguntas. Então, você que está por aí, tá ligado? Aqui debaixo do Rodrigo, tá debaixo do Rodrigo hoje, tem um balãozinho com uma interrogação. Você vai clicar nesse balãozinho com a interrogação e mandar a sua pergunta. Nos comentários vai passando, a gente não vê, a gente não desativa o comentário para vocês poderem comentar e conversar com a gente no decorrer da live, mas a sua pergunta, a pergunta que você deseja que seja respondida por nós três, você tem que mandar aqui embaixo nesse balãozinho, beleza? Agora eu vou dar bom dia pro Rodrigo, enquanto o Rodrigo dá bom dia para vocês, eu vou pedir para todo mundo clicar no coraçãozinho aqui, beleza? Rodrigo, dá bom dia pro pessoal. Fala, galera, beleza? Bom, o tema de hoje é um tema fantástico, espetacular. Thiago Bunin, o nosso professor do Rally também, participando do Rally Paris-Dakar, quem acompanhou o final de semana dele viu. João Ricardo Batista, meu caro amigo, vamos começar hoje falando desse tema que é tão caro para todos os advogados, né? Porque na minha cabeça sempre vem isso. Quando o cliente te procura, normalmente ele está preso, ele está numa situação que já, o processo já está ferrado, a vaca já foi com a corda pro brejo, né? E aí você vai ter que salvar o seu cliente ali de uma situação. E normalmente esses são os melhores clientes, porque são os mais fáceis de você mostrar a urgência da necessidade dele contratar um advogado, que ele precisa de alguém bom naquele momento. E a necessidade leva também ao aumento de honorários, caso você seja um advogado que já sabe o que está fazendo, consiga várias liberdades. Então eu acho que esse é um tema, assim, fantástico. E aí vocês podem colocar aqui, ó, no balãozinho, para mim tá embaixo do Thiago, pro Thiago tá embaixo de mim, mas você pode colocar a sua dúvida ali que a gente vai... Eu separei alguns temas aqui pra gente falar, mas a gente vai respondendo também dúvidas de vocês aí. Vai lá, João. Vamos lá, eu acho que a gente pode começar com a primeira pergunta do Geranclay aqui, Oliveira. Aí essa pergunta eu já vou meter no colo do Thiago aqui, porque o Thiago é o cara do livro, da literatura jurídica, né? A pergunta é: 4 indicações de livro sobre prisão de excelência para o advogado. Olha lá, Jean-Clay, até tô com meu celular aqui na mão, que eu vou te mostrar. Aqui do meu lado direito, mais próximo de mim, sempre acessível aos meus braços, ficam os meus livros que tratam desse tema: prisão e liberdade. São vários, tá? Eu tenho aqui professor Nereu Giacomoli, professora Ana Flávia Messa, Luiz Regis Prado, um autor muito conhecido, Rodrigo Capês, que é irmão do Fernando Capês, esse livro do ministro Rogério Schietti, Thiago Minagé, que é um livro muito bom, Adrian, meu amigo, que sempre está por aqui com a gente, esse aqui do Roberto Delmanto, que não está atualizado, mas é um clássico muito bom também, e esses livros aqui de habeas corpus, Toron, que é um livro muito importante, um livro dos assessores dos ministros do STF, e Pontes de Miranda. Bom, mostrei vários, bem mais que 4,
mas você me pediu 4. Então vamos lá, vamos falar sobre 4 livros que são bons para a prática, para você utilizar, que tratam do tema sobre prisão e liberdade. Bom, o primeiro que eu te indico, esse meu não é a versão mais nova, tá? É esse aqui do ministro Rogério Schietti. A gente sabe que o ministro Rogério Schietti é um ministro que tem muitas decisões importantes no STJ ali. Então é um livro de um ministro, é um livro que ele traz bastante decisões, é um livro interessante para você citar. Eu sempre cito ele, lembrando que não é só uma doutrina, é uma doutrina e um ministro do STJ, ou seja, é uma doutrina que também representa o pensamento da jurisprudência, beleza? Esse é o primeiro, muito interessante. Esse aqui, cara, fininho, olha só que livro fininho, e é super legal, é muito bom, e esse já está atualizado com o pacote anticrime. Aliás, tem as posições que eu acho mais interessante sobre a lei anticrime, quando o tema é prisão e liberdade, que é o livro do professor Nereu Giacomoli, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul, e o Nereu é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Hoje é advogado, mas foi juiz e foi desembargador. Esse livro também é bastante interessante. Beleza? Bom, eu também indicaria, se fosse para indicar desses manuais tradicionais, o livro do Rodrigo Capês, que eu tenho aqui, mostrei para vocês, que é irmão do Fernando Capês, tá? O Rodrigo Capês foi assessor, não é mais, salvo melhor juízo, do ministro Dias Toffoli. E o Rodrigo Capês foi um dos primeiros caras a falar sobre contemporaneidade, a atualidade do risco para a prisão, tá? Ele foi um dos primeiros. Aliás, o Toffoli foi uma das primeiras jurisprudências sobre esse tema. Antes da contemporaneidade estar na lei, no pacote anticrime, o Rodrigo Capês já falava sobre esse tema. Mas, vamos pensar em 4? Então eu vou deixar os dois ali do Rogério Schietti, do Nereu Giacomoli, e vou indicar aquela que é a Bíblia do advogado criminalista Aury Lopes Júnior, tá? O Aury tem um livro só de prisão, mas ele tem esse manual aqui, e, salvo o melhor juízo, tudo que ele fala no livro de prisão, ele fala no manual, onde ele fala de vários outros temas. Então o Aury é a Bíblia do advogado criminalista, e a parte de prisão do Aury é uma das melhores partes do livro dele. Ele faz uma crítica sensacional sobre garantia da ordem pública. Beleza? E, para arrematar, os 4, já que eu falei que o do Rodrigo Capês não está contando, eu falo que Código de Processo Penal comentado é muito bom. Código comentado é muito bom. Código Penal, Código de Processo Penal é muito bom, tá? Então eu vou indicar esse aqui, da RT, que é um Código de Processo Penal comentado, feito, né, organizado pelo Gustavo Badaró, pelo Antônio Magalhães e pelo Guilherme Madeira, mas escrevem vários professores da USP, vários professores de São Paulo, ali, professores do Rio Grande do Sul também. Então é bastante interessante esse Código de Processo Penal comentado. Então, os 4 são esse, com o Rodrigo Capês de bônus. Melhores livros para você trabalhar com direito penal e liberdade aí no seu escritório. Se tiver que escolher de todos, um só, Aury Lopes Júnior, sempre. Beleza? Show de bola, vamos para a próxima pergunta, muito interessante. Você que anotou, anotou. Você que não anotou, pega o replay no Spotify, tá? Obrigado pelas orientações, pelas dicas aí sobre prisão e liberdade. Próxima pergunta aqui. Olha que legal. Questão prática, tá? Peraí. Tá aparecendo para vocês aí? Olha lá. Como requerer a liberdade do meu cliente no período noturno, no plantão? Essa pergunta é bem interessante, tá? Como requerer a liberdade do meu cliente no período noturno, no plantão? Tá aparecendo para vocês nos comentários aqui, para vocês também na live, Rodrigo, Thiago? Tá Sim, aparecendo, sim. tá aparecendo sim. E eu quero comentar essa pergunta, jogando uma pergunta para o João Ricardo. Porque tem formas, tem possibilidades de você conseguir a liberdade do teu cliente sem petição, sem liberdade. Tem situações em que a própria... sem pedido de liberdade. Tem situações em que a própria lei autoriza a concessão de liberdade, e o João vai falar de algumas delas aí para vocês, não é, João? Perfeito. Primeira coisa que o advogado tem que estar atento é o tipo penal que o seu cliente está em curso, né? Que ele está sendo, digamos assim, preso em flagrante ou investigado ou de alguma maneira sendo suspeito. E aí esse tipo penal ele vai definir se a prisão ela é cabível ou não. Quem participou do curso Kit Flagrante, que a gente disponibilizou gratuitamente, viu que há hipóteses onde a liberdade pode ser deferida, autorizada pela própria autoridade policial mediante fiança. Tem situações onde é obrigatória a lavratura de termos circunstanciados de ocorrência, e há situações onde a prisão preventiva é incabível por conta da pena máxima combinada ao delito do artigo 313. Então, a primeira coisa a se fazer é verificar que tipo penal. E aí, essa verificação do tipo penal, inclusive, pode ser objeto de discussão sua com a autoridade policial. Eu costumo dizer que a autoridade que tem mais autoridade, parece redundante, mas é isso, né? O cargo que tem mais autoridade na persecução penal inteira é o delegado. Sim, é ele.
Justamente porque se ele entender que aquele fato não é típico, sequer vai ter trabalho para promotor, para Ministério Público, para juiz, para advogado. É ele, aquele primeiro agente estatal, que ele consegue fazer a leitura jurídica da conduta do fato praticado. E quantas vezes você, advogado, consegue liberdade ali, dialogando. Doutor, esse fato aqui, considerando as circunstâncias, tudo leva a crer, tudo mostra que aqui não é um crime de tráfico. Isso aqui é mero uso. Olha só as características, as peculiaridades da prisão. Doutor, isso aqui não é caso de violência doméstica. Isso aqui é um caso de lesão corporal simples contra um terceiro. Doutor, essa situação aqui é um crime de menor potencial ofensivo. Isso aqui é uma contravenção penal, não é um crime. Você, advogado, pode trazer para a autoridade policial, para o delegado, esses elementos. Então, primeira leitura é conseguir liberdade no plantão, como o Thiago muito bem disse, necessariamente, às vezes não é obrigatório que você faça petições no plantão. Muito pelo contrário, às vezes o mero diálogo, às vezes a leitura estratégica do caso te faz liberar o seu cliente. Diga, Rodrigo. Eu separei um ponto aqui também pra gente conversar, que estava na aula passada e não deu, a gente veio no podcast passado e não deu, a gente veio para esse dia do podcast. E eu vou tocar nesse assunto também, é bem interessante, que é a prisão temporária agora. Quando o juiz fixa a prisão temporária, no mandado da prisão temporária, ele tem que colocar qual é o dia de término, tá? Isso é letra de lei, ele tem que colocar quando que o réu sai. Isso foi uma alteração, inclusive, do pacote anticrime, que incluiu o parágrafo 4º na lei 7.960, que é a lei da prisão temporária, que ele fala assim, ó, o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser liberado. E aí, uma outra alteração do pacote de crime, ele alterou o parágrafo 7º. E ele deixou mais claro, mais evidente com essa alteração, como que isso tem que ser feito. Então, ó, presta atenção no que fala o parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicado da prorrogação da prisão temporária ou decretação da preventiva. Então, olha só que interessante. Nesse artigo, nesse parágrafo 7º, que foi a redação alterada pelo pacote anticrime, antes ele já falava que tinha que colocar. Mas ele falava assim, ó, decorrido o prazo de 5 dias da detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tiver sido decretada a sua preventiva. E agora, ele fez uma alteração muito significante, porque ele fala que independente de nova ordem judicial. Ele deixa bem claro que a pessoa que foi preso temporariamente, ela tem que ser colocada em liberdade assim que expirar o prazo pelo qual foi determinado a autoridade determinou ali aquela prisão, assim que terminar esse prazo, tem que ser posto em liberdade. E aí não vale aquela fala do delegado, dependendo de quem está responsável pela custódia, né? Aqui fala, a autoridade responsável pela custódia. Se ele está no presídio, é o diretor do estabelecimento prisional. Se ele está na delegacia, é o delegado, não importa. E o finalzinho que eu achei bem interessante aqui, e ele fala o seguinte, ó, salvo se já tiver sido comunicado da prorrogação. Se não houve comunicação da prorrogação, não há prorrogação. Ah, mas o juiz decretou a prorrogação e ele está esperando comunicar. Não tem essa de esperar comunicar. Ou ele é comunicado da prorrogação, ou acabou o prazo, ele tem que colocar em liberdade. A lei é muito clara, que ele tem que ser comunicado da prorrogação ou decretação da preventiva. Se não foi e acabou o prazo, ele tem que ser colocado em liberdade. E aí, até é um crime de abuso de autoridade, né, Thiago? É isso que é interessante, o Vinícius já tinha até falado aqui no comentário, Vinícius Queda, membro da comunidade, aluno do Formando Criminalistas, o Vinícius já tinha até comentado aqui, falando, olha, hoje configura crime de abuso de autoridade, tá? Porque é a mesma coisa que manter uma pessoa presa por mais tempo do que ela deveria estar presa. Então, isso é muito importante para você utilizar, obviamente, não ameaçando o delegado, mas via petição, para que isso fique constatado ali, você está materializando eventualmente que essa prisão está se pendurando por mais tempo do que ela durou. E interessante dizer aqui que o Rodrigo leu aí alguns parágrafos da lei da prisão temporária e eu queria chamar a atenção para um desses parágrafos que diz que o prazo confirmou, na verdade, nosso sistema é um sistema de lei exaustiva. A lei tem que falar, às vezes até desenhar para que as pessoas entendam. E agora também ficou claro que o prazo da prisão temporária é contado o dia de início. Tem um parágrafo aqui que fala que vai contar o dia de início da prisão. Olha só, é o parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo da prisão temporária. Então isso vem para afirmar que o prazo da prisão temporária é prazo penal, prazo de direito material.
aplica-se a contagem do prazo da prisão temporária, o artigo 10 do Código Penal, e não o Código de Processo Penal. Portanto, eu computo o dia de início. Computo o dia do início. E não tem essa de prorrogar para o próximo dia útil, se o vencimento foi no final de semana. Se o último dia do prazo da prisão temporária foi num sábado, ou foi no domingo, ou foi num feriado, a pessoa tem que ser presa se não foi comunicada para a autoridade que é responsável por aquela prisão a prorrogação da prisão temporária ou a decretação da prisão preventiva. Beleza? Então, prisão temporária eu conto no dia do cumprimento. 1, 2, 3, 4, 5. No dia que venceu, seja esse dia um feriado ou um final de semana, se não foi prorrogado ou decretada a prisão preventiva, o sujeito tem que ser colocado em liberdade. Beleza? E aí até falaram que a hipótese de entrar com HC para prisões temporárias é muito, 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 muito difícil. Dá para conseguir? Dá. Mas é muito, muito, muito difícil. Porque é uma prisão muito rápida, né? Você quer comentar alguma coisa, Thiago? Pode falar, depois eu continuo. Às vezes é um próprio pedido administrativo, né, Rodrigo? Às vezes uma própria petição, ou para o delegado, ou para o diretor do presídio, da cadeia pública, etc., né? Com a menção aos artigos de lei, com a menção do artigo que fala que isso configura um crime de abuso de autoridade, é suficiente para que ele dê cumprimento, tá? É que eu falo, não quando terminou o prazo. Durante o prazo. Se for 5 dias, vai ser muito raro uma hipótese de um juiz aceitar um HC ou um tribunal aceitar um HC com um prazo de 5 dias. Eles vão deixar. Isso no escritório, eu não sei como o Rodrigo lida com isso da Defensoria Pública, mas eu no escritório, tá, Rodrigo? Quando é caso de prisão temporária, antigamente, né, no começo da carreira, o advogado, né, fala para a família que vai entrar com HC e etc, e às vezes até entra. E aconteceu muito comigo de entrar com HC e antes de ser apreciada a liminar, a prisão temporária era ou prorrogada, ou havia decretação de preventiva, ou o cliente até era solto. Já aconteceu essas 3 hipóteses comigo no começo da carreira. Então hoje eu tenho a seguinte atitude. Quando a família de alguém me procura e o sujeito está preso temporariamente, eu explico para a família que muitas vezes não vai ser possível. Imagina, gente, num processo que tem numa investigação de 1000 páginas, tá? Em que vão demorar às vezes um dia para dar acesso à investigação. Em que você vai demorar às vezes mais um dia ou 2, se você for rápido, para estudar tudo isso. E elaborar um pedido. Às vezes não dá tempo de você concluir o pedido nos 5 dias. Então como é que você vai conseguir concluir o pedido e ele ser apreciado em 5 dias? Então é difícil para a família entender que você não vai fazer nenhum pedido para esse cliente nesses 5 dias. Mas eu explico, olha, esses 5 dias vão servir para a gente reunir documentos, estudar a investigação, para caso seja prorrogada ou decretada a prisão preventiva, a gente possa entrar com uma medida, aí sim, e uma medida bem preparada, tá? Então eu explico para a família, esclareço isso para a família, tá? E é importante que você, advogado, também aprenda isso desde o início. Exato. E aí é interessante a gente olhar o seguinte, quando vai caber um HC nesse caso? Vamos supor que você seja muito rápido, o seu modelo pronto. Quando que a gente vai conseguir fazer esse... Tocou meu celular. Tocou para vocês meu celular aí? Ou não? Não? Ah, tá. Tocou aqui. Quando que a gente vai conseguir fazer esse pedido, tá? Quando você perdeu um dos requisitos. Quais são os requisitos? Vamos lembrar rapidinho aqui da temporária. Tá no artigo 1º, são os 3 incisos. Tem o inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Esse inciso precisa ter. O 1 precisa. Então precisa ser imprescindível para investigação policial. Só que presta atenção, não é prisão para averiguação. Prisão para averiguação não pode ocorrer. Se for uma temporária para averiguar, não pode. Tem que ser uma prisão que seja imprescindível para a investigação. Então, por algum motivo, aquele réu está atrapalhando ou irá atrapalhar ou pode vir a atrapalhar a investigação criminal. O 2 vai falar, quando um indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Esse inciso 2, ele não é obrigatório. Não se entende que ele é cumulativo. Eu preciso do 1, mas o 2 pode existir ou não. Não é uma necessidade dele não ter residência. Senão eu não posso decretar preventiva? Não. Eu preciso do 1, mas não preciso do 2. O 3 vai falar, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação, da autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E tem um rol de crimes. Hoje a jurisprudência entende que esse rol é taxativo. Precisa ter um desses crimes. Então o que eu preciso no final das contas? Ser imprescindível para a investigação criminal e ter um dos crimes do inciso 3, das alíneas do inciso 3. Homicídio doloso, sequestro, assim vai. Quando caberia um mandado um HC aqui nesse caso, ou então um pedido de liberdade para o juiz?
dependendo da situação, né? Na verdade, para o juiz dificilmente vai caber, porque é ele que decretou a temporária. Vai caber quando infringir um desses incisos. Se você olhar lá, o crime não tem no rol taxativo da temporária. Dá para pedir, então, um HC? Dá. Você vai entrar com o HC falando, olha, essa prisão ela é ilegal, porque fez uma temporária fora dos requisitos. Só que toma muito cuidado com o que eu estou falando, porque esse é o alerta que eu queria dar. Quando você faz um pedido na temporária, talvez o juiz olhe e fale, você está certo, então eu vou tirar a temporária. Mas aí, conversado com o promotor ou não, o promotor já faz um pedido de preventiva. Ou ele mesmo, às vezes, concorda e faz o pedido de preventiva. Então ele vai lá e junta no pedido do juiz, ele vai se manifestar sobre o seu pedido. Ele já junta, olha, concordo, realmente ainda era um caso de temporária, mas está aqui já meu pedido de preventiva, juiz aceite. E aí o juiz vai aceitar. E aí o seu cliente que estava em uma temporária, que quando acabasse os 5 dias, o máximo que podia acontecer era prorrogar, tudo bem, o juiz pode transformar isso numa preventiva depois, mas ainda não transformou. Você já vai ter uma preventiva feita, decretada, dentro do processo. Então, cuidado, tá? Mesma coisa, um pedido de HC nesse prazo de 5 dias. Talvez o pessoal decretou ali os 5 dias, mas esqueceu. E vai passar batido esses 5 dias. Quando terminar os 5 dias, você vai estar lá na porta da delegacia para soltar o seu cliente. E o juiz esqueceu que ele tinha que renovar isso, porque 5 dias passa muito rápido, tem 1 milhão de coisas acontecendo. Se ele não anotou direitinho na agenda dele, ele esqueceu de prorrogar o prazo, ou ninguém pediu a prorrogação. Então, cuidado de você lembrar o juiz, de você alertar o juiz com o seu pedido, né? Porque aí você vai acabar prejudicando a situação do seu cliente. Então, olha só como direito é estratégia, tá? E alguém até falou aqui, João, só queria comentar mais isso. Ah, isso aí é muito bonito na teoria, mas na prática não funciona. Calma. Quando você está na prática, você vai fazer aquilo que o João e eu sempre falamos, o Thiago também, é ameaça, tá? Ameaça, mas não é uma ameaça. Por que não é uma ameaça, Rodrigo? Porque o mal é justo e grave. Qual é o mal que você vai fazer para ele? Um boletim de ocorrência mostrando que aquele agente está desrespeitando a lei. Então, você vai mostrar para ele o seguinte, fala, olha, fulano, eu não quero saber se você vai esperar de alguém o alvará ou não. A lei fala que você tem que soltar agora. Eu estou te comunicando que você tem que soltar agora. Claro que você vai fazer, eu vou pedir até para o João elaborar melhor do que eu aqui, porque eu estou falando de um jeito mais agressivo. O João vai deixar tudo mais bonitinho para vocês. Mas presta atenção, você vai chegar lá para o delegado, vai falar assim, delegado, olha, aqui tem a lei fala que o senhor tem que soltar quando acontecer o final do prazo. Aconteceu o final do prazo, ele tem que ser posto imediatamente em liberdade. Imediatamente é agora, não é daqui a pouco. Ele tem que ser solto. Ah, não, mas tem que chegar primeiro ao alvará de soltura. Não, não tem que chegar ao alvará de soltura. Está na legislação. Se você quer esperar o alvará de soltura, não tem problema. Aqui está o meu requerimento escrito que eu estou apresentando para você agora de liberdade. Se o senhor não soltar, no tempo que você negar para mim esse requerimento, que eu preciso que você fale, não vou soltar somente com o alvará de soltura, eu estou te comunicando que existe uma legislação falando que você tem que soltar. Você está falando para mim que não vai. Então você está mantendo alguém preso por mais tempo do que deve, contrário à legislação. Isso é um crime de abuso de autoridade. Eu vou ter que sair aqui da sua sala, ir ali no setor e fazer um boletim de ocorrência contra você por um delito de abuso de autoridade. Não é porque eu quero, é porque a lei exige assim. Você está prejudicando o direito do meu cliente e eu não tenho mais o que fazer. Então eu não vou esperar. Se o senhor não quiser receber minha petição, receber meu requerimento, tudo bem, já estou gravando toda a nossa conversa, vai servir de fundamento. Estou indo ali fazendo um boletim de ocorrência pelo crime de abuso de autoridade, já que você não quer soltar ele, você vai falar que vai esperar o juiz te comunicar, vai esperar um alvará de soltura e esse não é o caso, tá? Então, João, deixa mais bonitinho o que eu falei agora aqui, só para o pessoal poder entender como Cara, o na João Ricardo verdade, faz. eu sempre digo que tem 1000 formas de falar a mesma coisa, né? Você pode passar a mesma mensagem de maneiras diferentes. O jeito que o Rodrigo falou, tá ótimo, atinge o objetivo. Aí depende muito de quem tá do outro lado do balcão. Às vezes a gente tá com uma pessoa que tá cansada, tá ali desde as 2 horas da tarde, já é 2 horas da manhã, advogado batendo mão no balcão ali, dando maluquice, chilique ali pra ele. Poxa, todo mundo é humano, né? Às vezes a pessoa não tá com paciência mais de ouvir advogado 2 horas da manhã falando que vai denunciar ele por abuso de autoridade. Tudo tem a ver com a forma com que a gente dialoga. Eu acho que a palavra é essa, diálogo. Quantas e quantas vezes, frente a uma palavra, alguma manifestação um pouco mais ríspida, eu baixei o tom e falo, meu amigo, o senhor me desculpa, eu entendo a sua situação, agora a gente está 2 horas da manhã e ficar ouvindo advogado, ficar pedindo coisa para você aqui deve ser cansativo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que eu estou querendo aqui de alguma maneira é não prejudicar o próprio procedimento. Você vai mostrar que você é um protetor, um defensor do procedimento. Falar que eu não estou só para defender o cliente, eu estou para defender a lisura do procedimento. E caso não seja deferido esse meu pedido, o que eu estou pedindo aqui? Desenha. Fala, olha, estou pedindo aqui que ele seja colocado em liberdade justamente porque o prazo da temporada já acabou.
E aí a gente tem uma disposição na lei de abuso de autoridade que prevê, inclusive, que seria um crime de abuso de autoridade a partir do momento que alguém te avisa que o senhor está aqui, ó, ciente de que essa pessoa não deve estar mais presa, o senhor continua mantendo ela presa. Então eu estou protegendo não só o procedimento, como eventuais imputações. Já pensou que absurdo? O senhor não quer cometer um crime de abuso de autoridade, mas se não soltar ele aqui, inevitavelmente, o senhor vai acabar incorrendo nessa conduta. Então o que eu quero nesse momento é proteger o procedimento, proteger o meu cliente e também proteger o senhor. Então aqui, ó, o senhor está sendo advertido disso, eu estou te avisando. Então não incorramos nesse erro. Olha só, não estou falando para o senhor não vai incorrer nesse erro. Não incorramos, nós dois, né? Que a gente não permita que isso aconteça. Por isso que eu estou pedindo para o senhor. O senhor entendeu as razões do meu pedido? Poxa, que pessoa quer ouvir um diálogo desse, um diálogo que é franco, que não é snob, que não é arrogante, que não é petulante, beligerante, truculento. Poxa, é diálogo, é diálogo. Eu acho que esse é o segredo ali no momento de tensão, de crise. Deixa eu colocar o Thiago de volta. Perfeito, o Thiago tá voltando. Deixa eu falar uma coisa, tinha uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Ó, só porque o Thiago pediu, Thiago, só porque você pediu, deixa eu fazer uma coisa antes. Antes da minha pergunta. Show de bola. Galera, seguinte, perguntaram aqui, tá, tô com um processo que o cara tá preso há 50 dias, tá ainda em... Ó, o Thiago já vai dar uma bomba. Se prepara, Thiago, nem sei o que é, mas você vai ter que arrumar uma bomba agora pra soltar aí depois dessa. 47 dias preso, não tem denúncia ainda, não tem nada. O que que eu faço? Pode ser que exista um excesso de prazo aí, tá? Eu fiz uma aula semana passada, não sei se ela tá disponível ainda, talvez esteja, porque a gente vai fazer uma aula amanhã, terça-feira, então talvez ela ficou até terça-feira disponível. Aqui eu falei tudo sobre excesso de prazo. Então, até como você conta, tá? Se esse excesso de prazo é contado de maneira global ou de maneira individualizada, cada um dos prazos. Se você pode fazer esse pedido ou não pode. Quando que você faz? Você vai apresentar a matemática das contas ou não vai apresentar? Tudo isso tem uma aula no YouTube. Deixa eu olhar aqui se tá disponível. Se tiver, eu já falo para vocês. Pode falar no Thiago Bunin agora com vocês. Bom, deixando de lado aqui a brincadeira que eu fiz com vocês. Bom, Rodrigo, é o seguinte. Pô, falei deixando de lado e não tirei o negócio aqui. Pronto, agora tirei. Infelizmente, a jurisprudência tem algumas decisões bem ruins quando o tema é esse excesso de prazo, tá? Porque muitas vezes se excepcionaliza, dizendo que o caso é um caso excepcional, não está tendo uma decisão do delegado, algo do gênero. Mas, assim, 45 dias, em sendo uma investigação normal, quer dizer, não sendo tráfico de drogas, não sendo caso de investigação pela Justiça Federal, porque tem prazo diferente também, tá? O prazo normal do nosso CPP para o promotor oferecer denúncia se o réu está preso é de 5 dias. Para concluir a investigação, se o réu está preso, é de 10 dias. Então, eventualmente, se já passou esses 10 dias da conclusão do inquérito policial, ou se o inquérito policial já foi enviado para o promotor e passou 5 dias sem ter a denúncia, há aí um excesso de prazo, tá? E aí é importante fazer... Tiago, se o excesso de prazo é do promotor, HC para quem? Para o juiz. Se o excesso de prazo, tá, é do delegado, HC para quem? Para o juiz também. Só um detalhe, desculpa. Se o excesso de prazo é do promotor, HC para o tribunal, tá? HC para o tribunal. O juiz da mesma instância não tem competência para apreciar HC contra o promotor da primeira instância ali, tá? Então, se o excesso de prazo é do delegado, HC para o juiz. Se o excesso de prazo é do promotor, HC para o tribunal. Beleza? Tá? É assim que funciona. Tiago, se eu fizer o HC direto para o tribunal, no excesso de prazo do delegado, infelizmente, você também vai encontrar uma jurisprudência que diz que se não houve provocação do juiz de primeira instância, isso pode ter supressão de instância, tá? Então seria... Ô, Thiago. Às vezes a gente quer... Pode falar, João. Eu queria depois colocar o Vinícius, já deixar ele meio preparado aqui, para ele entrar rapidamente para contar dessa situação aqui. Tem um processo que eu estou atuando com ele, que a gente conseguiu depois de muita batalha. Eu sei que às vezes a gente fica pensando, porra, se eu fizer um pedido para o juiz, numa comarca de interior, que eu sei que o juiz, de certa forma, tem uma relação boa com o delegado, se eu fizer o pedido para o juiz não vai avisar o delegado, o juiz não vai lá e falar para o delegado correr e mandar esse relatório, isso pode acontecer, né? Mas, eventualmente, você entra com o HC para o tribunal vai falar, olha, o advogado não provocou a primeira instância. E o juiz era quem tinha que analisar, quem tinha competência para analisar esse excesso de prazo do delegado, tá?
Então, infelizmente, a provocação na primeira instância é importante. Rodrigo, pegou aí o que você queria para falar? Não, era isso mesmo. Eu tava olhando aqui se a aula está disponível, mas não está mais. Só para os membros da comunidade agora que a aula está disponível sobre excesso de prazo. Se você assistiu, semana passada você viu, eu comentei como é que faz isso, quais são os vetores que você vai utilizar, que são 4 vetores. Só que é mais de 1h30 de aula falando sobre isso, então não vai dar para eu trazer aqui, mas o Thiago fez um resumão legal, tá? Eu olhei mais de 100 jurisprudências para fazer essa aula, sem brincadeira nenhuma, e assim, 90% é negativo. Tá? 90% é negativo, e na aula eu mostrei que são casos bem esdrúxulos, assim, que são concedidos, casos de difícil concessão. Por quê? Só vai chegar na STJ aquilo que for difícil, né? Fala, João Ricardo Batista. Vamos lá, já que a gente está falando sobre isso, convidei aqui o Vinícius para entrar rapidamente aqui, para contar esse caso aí. Vinícius, conta para a galera aí como foi que a gente não, né? Eu e o Vinícius é show, o Vinícius é o cara da comunidade, é um dos membros mais atuantes, mais ativos, morro de orgulho desse rapaz. E esse advogado, que é um jovem advogado, conseguiu aí essa liberdade, um processo que nós estamos juntos, mas é mérito todo do Vinícius. Conta aí, Vinícius. Peraí, antes de eu fazer um negócio, preciso fazer isso. Dança, gatinho, dança. Vai lá, Vinícius. Fala aí, pessoal. Boa tarde. Imagina aí, agradeço as palavras do João, mas não sou isso tudo não, né? Eu sou um pouquinho esforçado. Cara, a gente estava com um processo, eu e o João estamos atuando nesse processo, né? Um processo do Tribunal do Júri. Estamos brigando, muito por esse processo. No início, teve uma oportunidade ali de alegar o excesso de prazo. A gente alegou. O processo, quando eu assumi, ele já tinha passado a instrução de julgamento, estava na fase de alegações finais, e aí o Ministério Público estava insistindo na produção de uma prova, falando que era imprescindível para as alegações finais. Falei, tudo bem, o Ministério Público tem o direito de requerer a produção de prova, mas o meu cliente não pode ficar preso aguardando essa produção de prova. Falei, João, vamos pedir para o juiz do excesso de prazo, pedir para soltar. O juiz negou. Subimos para o tribunal. 2-1. O relator negou, o revisor deu, e aí a vogal, na hora de analisar, esse cliente, ele já tinha sido colocado em liberdade, descumpriu uma medida cautelar por não estar sendo assistido por um defensor, né? A defensoria não tem contato direto com o cliente, então ele saiu, ele não sabia das obrigações. E uma das medidas cautelares foi o comparecimento em juízo. E óbvio que se ele soubesse disso, ele iria lá, porque é só assinar e acabou, né? Muito melhor do que estar preso. Mas ele não foi instruído ali, não foi, e aí perceberam isso, decretaram a prisão dele e ele foi preso de novo. E aí a desembargadora, na hora de analisar, totalmente fora do mérito da questão, né, que eu estava arguindo excesso de prazo e não a revogação da cautelar, da prisão por cautelares, mas ela se baseou nisso e negou o excesso de prazo. Subiu para a STJ. Quando eu subi para a STJ, o promotor viu que o negócio estava ficando feio, e aí diligenciou ali para a Polícia Civil enviar logo essa documentação. Veio inconclusivo, né? Era imprescindível para as alegações, mas o lado veio conclusivo, e aí ele pediu a pronúncia do nosso cliente e o juiz pronunciou antes de julgar o HC por excesso de prazo lá no STJ. E existe uma súmula que fala que depois da pronúncia não há que se falar em excesso de prova, ou excesso de prazo. E aí acabou que ficou prejudicado o nosso excesso de prazo. Tudo bem, aceitamos, né? Engolimos essa e tocamos o processo. E aí foi marcado a audiência do plenário. A primeira audiência marcada foi na semana do Carnaval. O juiz dele não se atentou, botou lá para a semana do Carnaval. Falei com o João, e quando a gente foi ver no calendário, é Carnaval, como é que vai ter plenário? Aí peticionei, falando que a data não era correta, que seria impossível. Aí o juiz marcou para uma data que o João tinha outro júri. Logo na semana seguinte, aí eu falei, olha, não tem como fazer nesse dia, porque um dos advogados não tem disponibilidade. Aí ele jogou para agora, para final de julho, ou seja, 5 meses depois. Aí eu, João, é muito tempo. Ele falou, Vinícius, vamos deixar porque foi a gente que pediu. Falei, beleza, deixamos. Aí chegando agora, na semana do plenário, tudo preparado, o João já praticamente vindo aqui para o Rio de Janeiro, aí vem a SEAP, comunica no processo, falando que não tinha condições de levar o preso até o plenário. E aí eu falei, João, não tem como fazer plenário virtual, né, João? Não, concordo, isso aí, não vamos fazer. Aí peticionei, falei que era direito do réu, tá na presença dos jurados, né, que é muito prejudicial fazer um plenário de maneira virtual, e pedi uma redesignação. Aí o juiz
fundamentou assim, tendo em vista que a SEAP não teve condições de trazer o preso até o plenário e não possui pauta até novembro, que venham as partes fazerem os devidos requerimentos. Falei, pô, João, ele tá pedindo para eu pedir um excesso de prazo. Vamos para dentro. Levantou e o Vinícius, ó. Né? Aí fiz o pedido, aí o Ministério Público negou, opinou desfavorável, falou que o réu não tem direito, porque ele já descumpriu a cautelar e blá, 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 blá. Ministério Público sendo Ministério Público, né? Aí, beleza, fizemos o pedido, e aí, semana passada, né, conseguimos aí o resultado, mostrei pro João muito feliz, o cliente já tá em casa com a mãe dele, aguardando o plenário dele em casa. Então, assim, dá para conseguir excesso de prazo, né? É difícil, a gente não pode desistir, ser bastante diligente, bater em cima. E eu sempre bati as mesmas teclas. Excesso de prazo por conta disso, disso, disso. O cliente não existe. O que está acontecendo aqui é uma antecipação da pena, né? Pô, é uma tentativa de homicídio, o cliente já estava preso 2 anos. E assim, tem uma grande chance ainda da gente conseguir ali a absolvição, porque as provas são fracas, mas isso é mérito. Ô, Mas Vinícius. assim, por si só, se ele vier. Desculpa, diga. Por si só, se ele vir a ser condenado, ele, com esse tempo aí, ele já vai estar no regime semiaberto. Então, assim, não faz sentido esperar até novembro para talvez nem tenha plenário de novo. Então, assim, o mínimo era o juiz conceder, e graças a Deus ele enxergou os nossos pleitos e concedeu essa liberdade para o cliente. Galera, vocês gostaram aí, né? Uma salva de palmas pro Vinícius, tá? Aqui tá o perfil dele, já clica aqui em cima e já segue esse Vinícius, porque esse aqui é um dos membros que eu tenho mais orgulho da comunidade. Inclusive, olha que legal, a Laíla falou assim, já estou sentindo falta de ter que perturbar o João no WhatsApp. Quem é membro e quem é parceiro meu, em processos em geral, sabe que a gente tem um contato direto, sempre facilitado, e eu lembro de toda essa saga, né? Essa sina que eu e o Vinícius percorremos junto, e ele sempre muito brilhante, sempre muito dedicado. Fica aqui minhas parabenizações. Fiz questão de colocar ele aqui dentro, justamente por quê? Primeiro, para mostrar ele para vocês seguirem ele. Clica aqui na setinha, já já ele vai sair da live, e aí você não vai conseguir mais seguir ele. Segue o Vinícius aqui, e aí, galera, esse é o foco, é que você esteja aqui junto com a gente no podcast, no Criminal na Prática, no Formando Criminalistas, seja onde for, com a gente aqui, para você conseguir os mesmos resultados que advogados como o Vinícius, que aí, ó, simplesmente deram um show no quesito liberdade. Muito obrigado, Vinícius, pela participação. João, peraí, segura o Vinícius mais 2 segundos. Vinícius, você falou uma coisa para mim que para mim é muito importante, sabe? Às vezes, tem algumas decisões que deixam a bola quicando. Tá? Tem algumas decisões. E eu, né, assim, já conversando, despachando, às vezes, com alguns juízes, né, já ouvi eles falarem, olha, às vezes não dá pra gente, né, não tem como, nem todas as decisões eu conceder de ofício, né? E o Vinícius percebeu que o juiz tinha deixado a bola quicando, né, na questão do excesso de prazo. Então, isso é muito importante. Tem algumas decisões que o advogado não pode, né, desistir, tem que ser resiliente. Tem algumas decisões que, por mais que seja perigoso, às vezes, perder prazo do recurso, mas aquelas decisões que só são atacadas por HC, pô, às vezes você percebe que tem alguma coisa ali na decisão que o juiz deixou ali algo, né, faz um embargo de declaração, faz um pedido de reconsideração para aquele magistrado, né, isso é importante, ou, né, faz um novo pedido para ele. O Vinícius analisou isso muito bem, então comece a prestar atenção nisso, né? Fala, Vinícius. E, Thiago, engraçado que uma semana antes do plenário, o cartório falou assim, tendo em vista que já se passaram 45 dias da análise da prisão, que venham as partes fazer os seguintes requerimentos. Sobre a necessidade da prisão. O Ministério Público pediu para manter, eu pedi para revogar. Só que eu falei, não vai nem revogar, né? Mas vamos pedir. Então, assim, tinha menos de uma semana que eu tinha feito o pedido, e depois que o juiz levantou essa bola, eu falei, cara, vou pedir de novo. Menos de uma semana, outro pedido, e aí a gente conseguiu esse resultado. Então, é muito isso. Às vezes, foi o que você falou, o juiz ele não pode, de ofício, soltar o teu cliente. Então, às vezes, ele vai dar aquela deixa ali, e cabe ao advogado ali interpretar e utilizar das técnicas ali para estar buscando a liberdade do cliente. Show de bola. E Muito até bom. eu gosto de mostrar isso também. Mais um ato aí do Vinícius, vamos dizer assim. Lá na violência doméstica, por exemplo, o Vinícius está sempre me mandando pedidos que ele conseguiu, por exemplo, de alimentos em medida protetiva, o que não é comum, né? Eu sei que estava um pouquinho fora, mas para mostrar essa parte que o Thiago falou agora da resiliência. Muitas pessoas entram em contato comigo e falam, Rodrigo, mas juiz não dá nada em violência doméstica, nem para a mulher, nem para o cara. Ele nega medidas protetivas, por exemplo, onde tem alimentos. E o Vinícius, ele mostrando que ele pede 1, 2, 3, 4 vezes do processo e consegue pedidos desse lá no Rio de Janeiro. Aqui em Mato Grosso do Sul também eu já vi várias vezes acontecer. Então você tem que insistir. Essa é a ideia, tá? Tem que ir até o final com os seus pedidos.
E aí, tem muita gente perguntando aqui, João, só queria emendar aqui por causa disso. O que que eu faço? É HC? É liberdade? É relaxamento? É excesso de prazo? O que que eu peço? É revogação da preventiva? Galera, entenda que pouco importa, tá? É claro que se é HC ou um pedido direto para o juiz, isso vai influenciar. Se for antes da denúncia e o atraso é, por exemplo, para o promotor oferecer denúncia, você vai entrar com HC contra o promotor para o juiz de primeiro grau, sem problema nenhum. Agora, se for já com um processo em andamento, é um pedido incidental, um pedido dentro do processo. Como você vai distribuir ele é uma outra forma, mas é um pedido dentro do processo. Qual que é o pedido certo? É relaxamento ou é revogação da preventiva? Quando a gente fala de excesso de prazo, a gente fala em prisão ilegal. E por falar em prisão ilegal, o mais correto seria você pedir um relaxamento da prisão, porque ela está ilegal neste momento. E prisões ilegais, elas são relaxadas. Você não vai pedir uma revogação de uma preventiva, porque aí é quando a preventiva não tem mais requisito. Mas se você errar isso que eu estou falando, não tem problema nenhum. O juiz vai receber, vai entender. Não é nenhum erro, acho, né, Thiago? Acho que dá para pedir qualquer um dos dois que vai dar assim, tranquilo. Esse termo e o pedido mais correto, mais específico, etc., é muito coisa de prova de OAB, assim, eu fico muito, muito coisa de prova de OAB ou prova de concurso público e tal. Às vezes falta técnica até no momento de decidir de alguns magistrados dos tribunais, né? E vide aquele princípio, né, de que dai-me os fatos que eu lhe dou o direito. Então, se você mostrar que a prisão está ilegal e eventualmente você pediu a revogação em vez do relaxamento, o juiz, se for um juiz que domina a técnica, ele, se convencido pelos fatos, vai relaxar. Né? Ele não vai indeferir ou não conhecer o seu pedido por dizer que, olha, aqui o correto seria relaxamento e não revogação, por isso não conheço do pedido ou algo do gênero. Se ele fizer isso, ele não ia dar provimento ainda que você tivesse feito o pedido correto. É a minha opinião. Ô, Rodrigo, e uma sacada que eu tava percebendo, tem muita questão de ego também, né? Para o juiz reconhecer o excesso de prazo e falar, não, pô, eu tô deixando gerar uma morosidade no processo. E nesse caso, eu botei culpa no Estado, porque foi a SEAP que não foi capaz de levar o preso até a audiência. Então eu não pedi excesso de prazo por conta do juízo, e sim por conta do Estado. E o juiz ele foi bem claro, ele falou, ó, em nenhum momento o juízo ocasionou morosidade no processo. Entretanto, tendo em vista que a SEAP teve problema, blá, blá, e o Estado responde, aí foi reconhecer o excesso. Então pode ser uma sacada também, às vezes o colega tirar a figura do juiz e tentar trazer pro Estado, que fica mais fácil, porque às vezes é até humano, né? O juiz não querer reconhecer o próprio erro. E aí você traz o erro para a entidade e aí facilita ali o reconhecimento do excesso. E para ter excesso, tem que lembrar que precisa ter uma desídia. Tá? Então, você vai precisar usar praticamente essa palavra. Tem hora que não precisa, mas na maioria das vezes olha, houve uma desídia de alguém, ou então, que nem o Vinícius ali, o promotor está insistindo em uma testemunha, acho que alguém falou alguma coisa assim de insistir, está insistindo em uma testemunha, ele pode fazer isso, mas o réu não pode ficar preso enquanto ele insiste nessa testemunha, ele tem que ser liberado. Então a gente tem que entender que precisa ter uma demora. Essa demora pode vir de uma desídia, que normalmente vai acontecer. Olha, o Estado está sendo desidioso porque não trouxe o réu. Ele não pode ficar preso por culpa do Estado. Ou você falar alguma coisa do gênero. Olha, o promotor está sendo diligente ao ponto de insistir na testemunha, mas ele não pode fazer isso com o réu preso. Então tem que soltar o réu, já que ele quer ouvir de todo jeito essa testemunha. Colocar na balança esse tempo. Acho que isso é o mais importante quando a gente fala sobre excesso de prazo aí. Quer ir finalmente para essa pergunta aqui de baixo, João? Você que manda. Show de bola. Essa pergunta parece simples, mas ela é interessante. Eu não queria deixar de responder ela, tanto que ela saiu e poder de volta. Olha só. Rafael Adriano, membro da comunidade criminal na prática, pergunta: como saber se o crime imputado ou investigado é afiançável? Tema interessante, hein? Quem vai começar? Bom, vamos lá, João. Basicamente, né, a gente tem na Constituição, é a Constituição quem pode trazer a previsão de crimes inafiançáveis. É só a Constituição Federal, tá? Só que na Constituição lá existem 3 incisos que falam de crimes inafiançáveis. E todos esses incisos estão contemplados lá no artigo 322 do Código de Processo Penal. Então eu acho mais fácil para você consultar o artigo 322 do Código de Processo Penal. É lá que está previsto quais são os crimes, tá, inafiançáveis, no artigo 322 do CPP. Beleza? Bom, você vai ter que ler esse 322 junto com a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072, porque lá ele faz uma menção, né, aos crimes hediondos e equiparados. Então você tem que olhar a Lei 8.072. Só uma observação. É no 322 que estão os crimes inafiançáveis. Só. Ponto final. Não tem outros crimes inafiançáveis que não estejam no 322 do CPP, tá? Tô falando errado, acho o número, né, Rodrigo? É 323, né? Confere pra mim.
É 323. 323, né? Isso, 323. É no 323 que estão todos os crimes inafiançáveis. Agora, cuidado, tá? Porque tem gente que confunde e tem gente que dolosamente interpreta que o 324 também entraria situações de crimes inafiançáveis. E aí abre margem para um monte de interpretação que é errada. Como do tipo de, se cabe prisão preventiva, o fato é inafiançável. Não, tem nada a ver. Tá? O 324 são casos em que também não será concedida fiança. No 324 é só você ler. No 324 não tem crime, tem situações. Tá? Então a doutrina explica bem essa diferença. São situações em que não se concede a fiança. Bom, se cabe prisão preventiva e entendem que o sujeito tem que ficar preso preventivamente, nessa situação, consequentemente, não estão concedendo fiança. Mas não é que a situação é inafiançável, mas não é que não caberia fiança em nenhum caso, em nenhuma situação naquele caso. Não, tá? Só não cabe fiança nunca nos crimes inafiançáveis, que são o do 323 do CPP. Beleza? Não sei se alguém quer complementar. Não, lembrando que às vezes o juiz dá, tá? Várias vezes na custódia, por exemplo, eu já vi juiz dando fiança em tráfico de drogas. O que a gente faz? Vira no ouvido do réu e fala, velho, paga logo e sai. Porque se não pagar... E aí eu vi um caso curioso, eu quero que depois, no final, a gente debata sobre isso, deixa o Vinícius falar, o João, depois a gente debate sobre isso, que eu já vi caso em que o juiz revogou a fiança depois de concedido e o réu já pagou a fiança, já tá tudo bonitinho, caiu pro juiz, vamos supor, na custódia deram fiança em tráfico. O cara pagou e saiu. Depois caiu pro juiz e falou assim, não, mas não cabe, revoga a fiança concedida. E aí manda prender o réu de novo. Então, tipo, é uma situação muito louca, assim. E alguns casos que ele revogou porque quis revogar também, eu já vi. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Só dar uma lembradinha numa coisa, puxar a sardinha um pouco pro que eu faço no dia a dia, que é a violência doméstica, que todo mundo tem dúvida com relação a isso. Cabe fiança em crime de violência doméstica? A resposta é sim, cabe. O único crime que não cabe fiança, e aí presta atenção no que eu vou falar agora, vírgula, para o delegado, vírgula, é no caso da descumprimento de medida protetiva. Porque aí é claro na lei. A lei fala, ó, não pode ter fiança decretada pelo delegado em caso de descumprimento de medida protetiva. Agora, em todos os outros casos, cabe. E às vezes assusta a pessoa. Fala, não, peraí, fiança em Maria da Penha não pode. Pode sim, tá? Dá pra ter. Fala, Vinícius. Acho que o Vinícius queria falar ali. Só puxar uma sardinha aí pra vocês, né? Os colegas aí que tem o kit flagrante, lá consta os crimes que são inafiançáveis, tem toda uma relação lá, tudo bonitinho, para o colega estar consultando lá na hora e saber se o crime é afiançável ou não afiançável. Isso aí. E já que o Vinícius puxou essa sardinha pro Kit Flagrante é um manual estratégico de atuação que o Rodrigo estava na mão aqui. Todo mundo que participou do nosso evento ganhou por e-book, só baixar, todo mundo teve acesso. E os membros da comunidade vão ganhar fisicamente em casa. Nesse manual, inclusive, traz uma sacada muito interessante sobre fiança, que é também... Diga, Rodrigo. Só dar um lembrete agora que você falou isso, eu lembrei. Quem for da comunidade e não está com o endereço atualizado, chama a Dani lá no suporte e atualiza, porque a gente está enviando, está preparando tudo para começar o envio agora. E se você não atualizou o seu endereço, caso tenha mudado desde que você entrou na comunidade, vai mandar por endereço errado. Só lembrando isso aí, João. Pode continuar. Perfeito, vamos lá. Sacada interessante, artigo 325. Ali fala que a autoridade, seja autoridade judiciária ou policial, pode diminuir ou até mesmo exonerar o seu cliente de fiança. Aí você, advogado, tem que estar atento, porque nesse kit flagrante, tá escrito aqui, ó, no nosso kit flagrante, você, advogado, vai pedir para a família, a fiança, um tópico inteiro sobre fiança, falando tudo que você precisa saber sobre fiança. Né? Então, assim, nesse aspecto com a família, você não vai pedir só comprovantes que o seu cliente trabalha, a residência fixa, identificação dele. Você vai pedir, inclusive, aqueles outros comprovantes que mostram a incapacidade financeira dele, a hipossuficiência financeira dele, para adimplir aquela fiança eventualmente arbitrada. Que tipo de documentos? Poxa, comprovante que ele recebe LOAS, benefícios assistenciais no valor baixo, comprovante de renda, de salário, extrato dos últimos meses mostrando que ele tem uma baixa movimentação, comprovante que ele tem contas altas, que ele paga pensão, extratos de débitos ou contas adimplidas aquele mês, ou seja, inúmeras são as formas de você mostrar que ou o seu cliente não tem condição de pagar fiança e você vai pedir a exoneração ou até mesmo a redução dessa fiança. Sacadinha marota aí para vocês. E aí eu já quero passar para a próxima pergunta, se ninguém tiver mais complementações. Não, bora lá. Achei muito interessante. Bora lá, vamos lá. Aqui.
A pergunta da Amanda não vai caber inteira, que eu vou ler e vocês prestem muita atenção. Ela fala sobre decretação de ofício de uma prisão pelo magistrado. Diz ela, na audiência de custódia, o juiz disse que mantinha a prisão preventiva sem fundamentos, né? Então a prisão não tinha fundamentos e ele manteve a prisão decretando em prisão preventiva, né? Eu não sei se já tinha um mandado de prisão preventiva, enfim, né? Acontece que ele está com a temporária em vigor. É necessário peticionar para saber se foi um erro ou se a preventiva foi decretada mesmo? Lembrando que não teve pedido do Ministério Público. Então ela não sabe se foi só uma manutenção da prisão temporária ou se ele converteu preventiva sem manifestação do Ministério Público, sem pedido, como se fosse uma prisão de ofício. Amanda, sugerindo aqui que eu acho que teve um erro material, tá? Que eu acho que o juiz fez audiência de custódia em alguns estados, a audiência de custódia é feita corretamente, né? Até mesmo nos casos de prisão cautelar, já teve decisão do Supremo nesse sentido, e é a forma que está prevista, né? No Pacto São José da Costa Rica, na própria resolução 215 de 2013 do CNJ, que a prisão, que a audiência de custódia tem que ser feita para qualquer modalidade de prisão, tá? Eu acho que o juiz errou ali, ele colocou, né? Mantém a prisão temporária. E aí, como estava acostumado ou está no modelo, ele acabou colocando mantém uma prisão preventiva, né? Mantém uma prisão... Eu ri com o comentário aí, João. Mantém uma prisão preventiva. Eu acho que é temporária, tá? Eu acho que ela é temporária. O que eu sugiro, Amanda? Faça uma petição dizendo para o juiz que ele pode até receber essa petição como embargo de declaração da decisão da audiência de custódia, tá? Para que ele corrija este erro material. Se ele falar, não, é prisão preventiva mesmo aqui. Aí vai ficar muito clara que essa prisão preventiva foi decretada de ofício. E aí você pode entrar com HC direto para o tribunal, tá? Então não fica nessa dúvida não. Faz uma petição para o juiz, pode ser até um embargo de declaração, ou faz uma petição dizendo que pela fungibilidade, se ele quiser receber como embargo de declaração, que receba, para corrigir aquilo que é um erro material. Tá? Para que você se certifique. Até para você saber, porque se é prisão temporária, você tem que saber quando que ela vai acabar. Né? E poder, né, conferir isso, quando que ela se encerra com tudo que a gente falou aqui no começo da live. Beleza? Ô, Tiagão, só tem uma complementação. Eu até esperaria para dar o tempo da preventiva ali. Então vamos supor que ele fixou 5 dias na preventiva, no seu caso. Você já fez a custódia, foi antes de ontem. O Rodrigo é o mesmo erro do juiz. Né? O Rodrigo também falou prisão preventiva. Temporária. Ele ia dar os 5 dias da prisão temporária. Eu acho que foi isso aí que aconteceu com o juiz, mas vai lá. Não, exato. Então, espera passar o prazo da temporária, porque assim que passou o prazo da temporária, você consegue já pedir a liberdade dele, inclusive. Fala assim, olha, tendo em vista que houve um erro material, você já pode até induzir que houve. Tendo em vista que houve um erro material na audiência de custódia, já que o réu não estava preso preventivamente, sim temporariamente, e esgotou-se o prazo da temporária, requer a liberdade dele. Não é um caso que você vai bater lá na polícia e falar, ó, a temporária esgotou o prazo. Por quê? Porque esse caso está em dúvida se o juiz fixou ou não. Se ele falar, não, mas eu fixei a temporária, você já vai entrar com o HC nesse mesmo momento, subindo ele para o TJ do seu estado, falando, olha, então se o juiz decretou a preventiva, decretou sem pedido do Ministério Público. E neste caso foi uma decretação de ofício, já que ele não foi preso em flagrante para haver uma conversão em preventiva. Ele foi preso em virtude da temporária. Ele passou em custódia por conta da temporária. Então, entrando... com esse, como eu posso dizer, com essa marca de temporária, o juiz não tem nenhum lugar na lei onde o juiz possa transformar ela em preventiva de ofício, tem que ter pedido. E como não teve pedido, você sobe com o HC nesse sentido. Então aí você usa a ideia do Thiago de uma maneira estratégica. Em falar, ó, espera passar o tempo e fala, já que tem erro material, solta porque tem que soltar. O juiz falando, não, mas eu decretei preventiva mesmo, fica evidente que teve, então, uma decretação de ofício. Se ele não perceber isso, e você não vai falar isso nessa petição, você não vai alertar ele, porque senão ele vai aparecer um pedido do Ministério Público, vamos dizer assim, lá pedindo a preventiva dele, você não fala nada, só fala, ó, tendo visto o erro material, solta. O juiz vai falar assim, não tem erro material, realmente eu decretei a preventiva. Aí você já entra com o HC, porque já pode, falando, então você decretou de ofício, tá? Essa é a ideia. Ô, Rodrigo, só para complementar, né? A Amanda é daqui do Rio de Janeiro. E idealizando ali a ideia do Thiago, aqui acontece custódia dos mandados de prisão. Então, provavelmente foi isso mesmo que o Thiago está falando. Exato, até eu fiz aqui, ó, preventiva temporária, minha cabeça confunde aqui, mas vocês colocam as aspas aí onde foi preventiva eu falei temporária, onde eu falei... Ah, vocês entenderam.
Perfeito. Rodrigo, vamos para a próxima pergunta aqui. Eu quero só responder a última, né, para a gente bater 1 hora de podcast aqui. E a pergunta tem que ser para você e para nós vamos complementando. Ela fala sobre videoconferência. Rodrigo é o mestre das resoluções aí do CNJ. E a pergunta é o seguinte, né, na verdade é só uma questão que ela sucede à prisão, geralmente, que é a situação de videoconferência com o preso. Como proceder no momento da videoconferência com o preso? Ontem tive que fazer uma e me vi apertado. Ele não deu mais notícias aqui, mais detalhes, mas acredito eu que seja no momento ali da audiência de custódia, né? Por videoconferência. E aí, pode, não pode, audiência de custódia por vídeo, qual que é o prejuízo e etc. Então, quando a gente fala de videoconferência, surgiu esse problemaço, surgiu resoluções falando que não poderiam, depois as resoluções foram anuladas, vamos dizer assim, dizendo que poderia, e ficou nesse meio termo, se pode ou não pode. Aqui em Campo Grande, nós da Defensoria lutamos muito para que não acontecesse. Hoje não acontece mais, só o promotor que está por vídeo, algumas vezes, na verdade, todas as últimas vezes que eu fui, o promotor estava por vídeo, não tenho certeza se ele sempre está, tá? Ou nos outros estados, mas aqui o juiz, pelo menos, e a defesa sempre estão presentes presencialmente. E aí, se ele estiver falando de audiências, é direito dele estar junto com o preso lá no presídio ou ter um advogado do escritório dele lá enquanto ele participa da audiência. Inclusive, podendo manter um canal de comunicação, vamos dizer assim, entre as duas pessoas, entre quem está no presídio e quem está fora. E aí todo mundo fala, tá, mas o presídio não deixa eu entrar com o celular. Olha, se o presídio não deixa você entrar com o celular, é um momento em que você vai requerer para o juízo, falando, ó, estou aqui no presídio, preciso entrar com o celular, ou preciso ser garantido um meio de comunicação entre o advogado que está no presídio e o advogado que está na sala de audiência, para que a gente possa se comunicar e eu ficar aqui junto com o preso. Caso contrário, a audiência não vai acontecer. Nós não vamos fazer audiência porque está violando um direito do preso. E aí cabe o pedido de liberdade por desídia do Estado. Ó, o Estado não quis deixar eu entrar com o celular e não me forneceu um meio de comunicação entre eles, tá? Pode falar, Thiago. Thiago tá louco para falar, não? Ah, Thiago, poxa, achei que você tava... Exatamente, Rodrigo. Eu só estou afirmando que tudo que você falou, está correto. Tem, infelizmente, decisão do Supremo falando que seria possível, né? E depois que teve decisão do Supremo, veio resolução do CNJ. E agora veio uma resolução do CNJ. Aliás, vamos combinar um tema de próxima live aqui, viu? Veio uma resolução nova do CNJ, que eu vi pouca gente comentando aqui na internet, regulamentando, mesmo agora, após a pandemia, né? Após não estarmos mais naquele estado de calamidade, etc., possibilitando que todas as audiências sejam feitas em ambiente virtual. Eu só tenho que dar uma olhada nessa resolução, se ela também fala da custódia. Mas as audiências criminais, em geral, foi possibilitado. Então, acho que a gente tem que marcar aí uma live, um próximo tema, para falar dessa resolução, né? As audiências virtuais pós-pandemia, porque isso veio para ficar. Fui no fórum esses dias e tinha 20% ou 30% de movimento que tinha anteriormente, tá? Então, tem muitas audiências, muitas varas que continuam possibilitando que a audiência seja feita ou virtual ou presencial. Perfeito. Inclusive, isso é o que eu tenho feito, Rodrigo, Thiago e Vinícius, né? Essa semana passada mesmo, teve uma audiência que ela foi fragmentada em 2 atos. Um dos atos eu compareci pessoalmente, o segundo ato estava em viagem, compareci normalmente por videochamada e a advogada que estava comigo compareceu fisicamente, presencialmente, tudo certo. Eu acho que esses são os caminhos para daqui para frente, né? Vinícius e todos os demais, né? Dê o seu tchau aí, acabamos mais um podcast Clube Criminal, tanto de informação, tanto destacada. Obrigado pela presença de todos. Vinícius, dá o seu tchau pra galera. Falei, pessoal, obrigado aí pelo convite, né? Fico muito feliz aqui de estar participando com vocês, só advogado de renome. E sempre que puder, estou aqui disponível, né? Às vezes a gente está na correria, hoje eu estou aqui no escritório, então deu para participar e fico muito feliz aqui de estar contribuindo aí com o pessoal, passando um pouquinho de conhecimento que eu tenho aí e fortalecendo a advocacia de todo mundo. Obrigado aí pela oportunidade, grande abraço. Espera que eu me confundi aqui com os botões. Show de bola, brigadão, Vinícius, valeu, Thiago, valeu, João, por mais um podcast finalizado aqui. Para todo mundo que está ouvindo pelo Spotify, já tira seu print aí, posta lá na rede social falando que você está ouvindo, né, pelo Spotify, ou então está vendo pelo YouTube, que a gente sempre gosta de ver quando o pessoal está acessando o nosso conteúdo de outras mídias. João, Thiago, valeu, até a próxima. Valeu, Vinícius. Falou, tchau, tchau. Falou, galera, até mais. Solta a vinheta aí, Rodrigo, e até o próximo encontro que acontecerá na quarta-feira. Todas as segundas e quartas-feiras você tem um encontro marcado aqui no Clube Criminal. Obrigado pela sua presença, é você que faz a beleza desse nosso encontro.